Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando a Palavra do Senhor. Meu nome é Patrícia Moura. Eu te convido a estar conosco hoje estudando o capítulo 31 de Isaías, capítulo em que Deus nos ensina em quem confiar. Então venha comigo e vamos aprender um pouquinho mais. Então vamos lá comigo, vamos estudar sobre o capítulo 31. Esse capítulo de Isaías é um capítulo que o Senhor adverte Judá. Ele traz uma advertência porque agora Judá está confiando nas forças dos cavalos. Judá está confiando nos cavaleiros. Que cavalos, que cavaleiros? Deus está fazendo referência ao Egito. Provavelmente quando Isaías está aqui trazendo essa profecia no capítulo 31, provavelmente nós estamos com o rei Ezequias reinando ali em Judá. O profeta Isaías, ele profetizou no período de 4 reis de Judá, que foi o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias. E aqui no capítulo 31, o que Isaías está falando é exatamente o que estava acontecendo. Ezequias, quando começou a reinar, ele foi um ótimo rei. Se vocês lerem a história do rei Ezequias, lá no segundo livro dos reis, no capítulo 18 até o capítulo 20, você vai ver que o rei Ezequias, ele adorou ao Senhor. Ele trouxe reformas para ajudar. O seu pai, anteriormente, tinha acabado com Judá no sentido espiritual, tinha feito alianças com a Assíria. Acais tinha sido um rei que tinha até mesmo passado um dos seus filhos no fogo, queimado um filho a um ídolo. E tinha feito até réplica dos deuses da Assíria ali dentro de Judá. Mas Ezequias não. Ezequias foi um rei que fez a diferença. Ezequias trouxe a palavra, trouxe o reavivamento no meio de Judá. Ezequias sabia o quanto Deus era único para a terra de Judá. Ele tira até mesmo os altos dos montes, que eram altares que desde a época de Salomão existiam. Porque na época de Salomão, até a época de Salomão, onde ainda não tinha templo, os lugares altos eram lugares onde as pessoas faziam seus altares e adoravam ao Senhor. Mas lá em Deuteronômio, Deus já tinha afirmado: quando fizerem o meu templo, quando a minha casa estiver estabelecida no lugar que eu determinar, eu não quero mais ser adorado debaixo das árvores, nos montes. E isso não aconteceu. Salomão construiu o templo e as pessoas continuaram. Mas o único rei que tirou esses altares foi o rei Ezequias. Ezequias foi um rei que de fato fez grande diferença em Judá naquele período. Mas a Bíblia nos conta que Ezequias deixou de pagar tributos à Assíria. Por que tinha que pagar tributos à Assíria? Porque Acais, o seu pai, tinha feito aliança com a Assíria e tinha se tornado vassalo da Assíria. Ele era obrigado a pagar tributos. Isso ele fez porque ele queria que a Assíria o ajudasse contra Israel e contra a Síria. Não confundam Síria com a Assíria. E ele acabou se tornando vassalo. Mas Ezequias não. Ezequias pensou: eu não serei vassalo da Assíria, eu não vou pagar tributos para a Assíria. E ele foi fazendo reformas, até que a Assíria se levantou contra Judá. Já que vocês não me pagam os impostos, já que vocês não me pagam tributos, então eu me levantarei contra vocês. E Ezequias corre para o Egito. Ezequias pede ajuda ao Egito, ele confia no Egito. Ezequias tinha chamado Deus para muitas situações, mas é como se ele pensasse: bom, na situação política Deus não vai entrar. É como se ele imaginasse: na situação política Deus não quer fazer parte. E ele confia no Egito. E olha o que o Senhor fala no capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Deus traz uma grande advertência. Ai desses que estão descendo ao Egito, porque o que vocês deveriam fazer era se atentar para mim, para o Santo de Israel. O que vocês deveriam fazer
era buscar a minha face, porque toda a diferença está em confiar no Senhor. Se nós formos lá no capítulo 26, um capítulo que Isaías está falando sobre o reino messiânico, ele fala de um dos comportamentos daqueles que pertencem a esse reino, que está ali no versículo 2 do capítulo 26, versículo 2 e versículo 3. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías está falando que aqueles que pertencem ao reino de Cristo têm uma mente que confia no Senhor. E essa mente não fica confusa, essa mente fica em constante paz. Isso nós não vemos aqui no capítulo 31. Porque Ezequias confiou no Egito. Mas Deus, ele ainda no capítulo 31, no versículo 6, ele diz assim: convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Deus, ele convoca, olha, se convertam a mim. Olhem para mim. E no versículo 8 ele diz: e a Síria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os jovens serão derrotados. Sabe o que Deus está falando? Ei, Judá, olha para mim. Confie em mim, deposite em mim a sua confiança. Eu me preocupo com qualquer área da tua vida. Então olhe para mim, e na hora que você olhar para mim, o socorro virá a teu favor. A Síria não será destruída pela mão de homens. A espada não será a espada de exércitos humanos. Deus está falando: eu mesmo pelejarei por vocês. E sabe o que eu aprendo aqui? Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós já fizemos grandes reformas espirituais. Como eu falei, o capítulo 26 fala daqueles que vivem no reino de Cristo. O reino de Cristo entrou em cena quando ele entrou. E ele deixou esse reino comigo e com você, que já crê nele como o único Salvador. Nós somos cidadãos desse reino. Nós devemos derrubar altares que Deus não quer ser glorificado. Nós devemos tirar da nossa vida todo entulho que não glorifica o nome do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E às vezes até fizemos. Mas chega um momento ou alguma área da nossa vida nós pensamos: bom, aqui Deus não quer entrar. Bom, essa área aqui não é para Deus, essa área é para o advogado, essa área é só para os médicos. Não estou tirando a ideia de que por vezes precisaremos deles, mas tem momentos que nós precisamos falar: Senhor, eu confio em Ti. Não deposite a sua confiança nas coisas deste mundo, porque aqui no capítulo 31, no versículo 3, Deus diz: porque os egípcios são homem e não Deus. Os egípcios têm as mesmas limitações que vocês têm. Os egípcios têm as mesmas fraquezas. Ou seja, os recursos humanos são frágeis. Os métodos humanos são frágeis. Mas Deus não é. Deus tem todo o poder nos céus e na terra e Ele quer pelejar por você. Ele quer entrar na tua causa. Então somente se arrependa, convoque o Senhor, chame o Senhor para todas as áreas da tua vida, seja espiritual, emocional, financeira, familiar, seja qual for a área da tua vida. Chame o Senhor, convide o Senhor, tenha sua mente nele e você não será confundido. A paz habitará dentro da tua casa, o Senhor pelejará por você. Essa história, ela vai terminar aqui no profeta Isaías, lá no capítulo 37, quando conta que a Síria se levantou contra o rei Ezequias. Afrontou Ezequias de todas as maneiras, dizendo: quem é o Deus de vocês para livrá-los das minhas mãos? Porque eu já derrotei todos os exércitos dos outros povos e não será diferente com vocês. Sabe o que Ezequias fez? Ele fez exatamente o que Deus ensinou.
Ele correu para os pés do Senhor e ele falou: Deus, eu te convido a olhar para a nossa nação. Eu te convido a entrar nesta causa. E o Senhor levantou o profeta Isaías. Depois você te leia o capítulo 36 e 37. O Senhor levantou o profeta Isaías e falou: calma, eu pelejarei por vocês. Naquela mesma noite, Deus enviou um anjo que derrotou 185.000 soldados assírios. Glória a Deus por isso. Um único anjo derrotou um exército de 185.000 soldados. E aí se cumpriu o que Deus falou. Não teve espada de homem. Foi a mão de Deus quem trouxe o milagre para a nação de Judá. E é assim que nós devemos fazer. Convide Deus, chame Deus para a tua vida, convide Deus para as pelejas. Deus quer entrar com você e você verá que a glória do Senhor será grandiosa e que o milagre irá acontecer. Eu agradeço por você ter ficado conosco até aqui. Espero que o Senhor faça coisas maravilhosas através da tua vida.